Hoje, vamos tomar um tempo para estudar as palavras de Deus com um sermão intitulado Aqueles que mais se assemelham a Cristo. Se fôssemos resumir a vida de Cristo em uma sentença, poderíamos dizer que tudo o que ele fez foi movido pela sua vontade de salvar a humanidade. Jesus foi crucificado. Ele veio a esta terra colocando a humilde roupa de carne, sendo confinado aos parâmetros do tempo e do espaço. Ele estava em uma posição menor que a dos anjos. Precisamos compreender que tudo isso veio de seu incessante desejo de libertar seus filhos celestiais de seus pecados e guiá-los de volta ao eterno reino dos céus. Então, quem são aqueles que mais se assemelham a Cristo? Outra forma de fazer essa pergunta é: quem mais se esforçou para guiar a nossa família de Sião ao caminho correto do reino dos céus? Para salvar a nós, pecadores, Cristo deixou para trás o seu glorioso trono no céu e veio a esta terra vestindo a roupa de carne. Quando ele veio à terra, ele não nasceu em uma família real com nobreza. Ao contrário, ele veio de uma família modesta e humilde. Ele nasceu na Galileia, uma cidade considerada pelos israelitas um lugar onde as pessoas não tinham educação e viviam economicamente em desvantagem. Elas eram pessoas sem nenhuma influência ou status na sociedade. Foi nesse tipo de ambiente que Jesus veio. No entanto, o ambiente não encobriu a vontade de Deus. O único foco de Jesus era: como eu posso salvar todos os meus filhos perdidos e guiá-los ao caminho correto para que recebam a eterna salvação do céu? Esse é o grande fator do porquê Cristo veio a esta terra e o principal motivo do porquê a Nova Jerusalém, nossa Mãe Celestial, veio a esta terra. Ruminando sobre a vida de Cristo, devemos refletir sobre nós mesmos e devemos pensar: quem pode dizer que vive a sua vida de fé se assemelhando mais a Cristo? Vocês não acham que aqueles da família de Sião, que mais se assemelham a Deus, podem facilmente entrar no reino dos céus? A eles, os anjos nos portões do céu não fariam perguntas dizendo: posso ver sua identificação? Ao contrário, eles facilmente reconheceriam quem são eles e diriam: vocês podem entrar. Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, juntos. Mas, longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de quem nós temos? As marcas de Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo testificou: que ninguém me moleste, porque eu trago as marcas de Jesus. Ele seguiu os passos exatos que foram mostrados por Cristo. Ele colocou em prática a mentalidade de Cristo ao tratar cada alma que ele encontrava, assim como Jesus teria tratado elas, ainda que fossem da Europa, da Ásia ou de qualquer outro lugar, para onde fosse. Não é por esse motivo que ele pôde dizer com confiança: agora, a coroa da justiça me está guardada. O apóstolo Paulo disse: eu trago as marcas de Cristo sempre. Vamos ver sobre as marcas de Cristo ao abrir no livro de Isaías e ler desde o capítulo 53. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Para salvar toda a humanidade, Cristo teve que cumprir a condição de vir com a roupa de carne. Foi apenas sob essa condição que ele pôde vir à terra. Ele não tinha beleza ou majestade, nada em sua aparência que fosse agradável.
Até mesmo 700 anos antes, os profetas profetizaram sobre a sua aparência modesta e humilde e como ele cumpriria tudo o que estava profetizado sobre ele. Deus escolheu o caminho onde ele viria com uma aparência que ninguém acharia agradável. Ele escolheu deixar qualquer beleza deste mundo apenas para que pudesse salvar seus filhos. Vamos continuar lendo o versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quando alguém nos despreza, mesmo que um pouco, consideramos como algo grande. Porém, nenhum humano poderia suportar o tipo de desprezo e maldade que foi jogado sobre Cristo. Quando as nossas expectativas e desejos não são realizados, mesmo no menor assunto, podemos sentir como se estivéssemos passando por um grande teste. Porém, é incomparável com a vida de Cristo, que era constantemente odiado por aqueles ao seu redor e que era forçado a estar em circunstâncias que qualquer um desprezaria. O número de dificuldades e sofrimentos que ele suportou foi incontável. Ainda assim, ele foi consolado apenas com o pensamento: como eu posso guiar todos os meus filhos para a salvação? Geralmente, as pessoas que passam por muitas provas são aquelas que têm uma fé centrada em si mesmo. Então, quem não é constantemente provado são aqueles que têm uma mente como a de Cristo. A fé dessas pessoas não é facilmente provada. Enquanto cumprimos o Evangelho, podemos passar por milhares de experiências diferentes e passar por muitas situações até chegar o momento de entrarmos no céu. Ainda assim, se formos constantemente provados, a nossa energia será drenada em nosso caminho ao reino dos céus. Então, o que devemos fazer? Devemos aprender a ter a mente de Cristo. Devemos nos assemelhar a Ele. Foi escrito nas Escrituras que Cristo deve passar por muitos sofrimentos. Ele deve experimentar grande sofrimento. Ele aceitou essa condição e veio à Terra para nos salvar. Foi uma condição que foi oferecida a ele 700 anos atrás. Quando lhe foi perguntado: "O Senhor está disposto a ir para a Terra sob essa condição?" A sua resposta foi: "Estou disposto." Qual foi o motivo? Ele escolheu esse caminho para a salvação dos seus filhos. Devemos nos assemelhar a Cristo. Para nos assemelhar a Cristo, devemos salvar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos e guiá-los ao eterno reino dos céus. Devemos sempre pensar: quem são aqueles que mais se assemelham a Cristo? Devemos fazer muitos esforços para espalhar a fragrância de Cristo a cada um e cuidar uns dos outros. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.